Fala pessoal, Will Meira aqui. Finalmente a gente tem novidade no Texas Chainsaw. Tá chegando aí mapa novo, survivor novo. Finalmente nerfaram o Danny, fizeram novas mudanças no Leatherface. Eu vou comentar todos os detalhes aqui nesse vídeo. Mas antes, me segue lá na Twitch. Eu sei que eu tô sumido do YouTube, mas sempre tô fazendo live lá na Twitch. Então me segue pra jogar comigo. Os devs do Texas fizeram uma live lá na Twitch anunciando o conteúdo que vai chegar no jogo a curto prazo. A gente vai receber agora no dia 6 de fevereiro um patch com mais de 150 mudanças no jogo, porém o conteúdo em si parece que vai demorar um pouquinho mais. Eu já vou comentar sobre o mapa novo, sobre o sobrevivente novo, mas antes vamos comentar as mudanças técnicas que tá chegando aí no dia 6. E a primeira mudança é no Leatherface. Se você gosta de jogar com Leatherface, você sabe que mesmo usando aquela habilidade para ligar a motosserra instantaneamente, tem uma animação que é muito chata e demora demais. Ele coloca a motosserra acima da cabeça, faz toda uma performance, mas parece que isso agora vai mudar. Eles disseram que finalmente a motosserra vai ligar de forma instantânea, que eles vão aprimorar o tempo da animação. Eles citaram inclusive que o Leatherface vai poder fazer um jump scare nos sobreviventes com a motosserra. O Leatherface também vai ficar mais rápido quando ele quebrar obstáculos como a barricada e também as portas. Eles querem deixar o killer mais rápido e mais prático, e essa mudança vai chegar no patch no dia 6 de fevereiro. Uma outra mudança que causou inclusive um pouco de polêmica nos comentários da live stream é que o Close Encounter agora não vai ter hit kill por parte de um segundo killer. Ou seja, se você está ali numa luta, por exemplo, com a Cici, e chega o Johnny e te dá um hit, você não vai morrer, ao menos que você esteja com a vida muito baixa. Ao contrário disso, você simplesmente vai levar um hit, vai sofrer dano. Eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí no comentário. O próximo patch do Texas também vai trazer finalmente a tradução do jogo para português. Então se você não sabe nada de inglês ou você sabe e está com preguiça de dar uma atenção especial ali para o jogo, pode ficar feliz que a gente vai ter o jogo traduzido no próximo dia 6. E tem um personagem no Texas que tem deixado os devs de cabeça quente, tem gerado briga no Twitter, tem gerado barraco no Reddit, e esse personagem, obviamente, é o Danny. Muita gente pedindo para eles modificarem o Danny, dizendo que o Danny precisa ser nerfado, e eles finalmente anunciaram que no próximo dia 6 vai chegar o nerf pro Danny. Porém, o pessoal ficou um pouco confuso, ficaram na dúvida se esse nerf realmente vai ser efetivo. O que eles mudaram no Danny? Agora o Danny, quando estudar os objetos, como por exemplo a bateria, o gerador, a válvula, ele não vai poder usar o temper nesses objetos. O pessoal não achou isso muito efetivo, porém eles garantiram que vai mudar sim a gameplay do Danny. Então vamos acompanhar aí como que vai ser esse nerf. O patch do dia 6 vai trazer mais de 150 mudanças no jogo e promete aprimorar a gameplay do Texas. Porém, se você está esperando conteúdo novo, como killer novo, mapa novo, sobrevivente novo, pode esperar um pouco mais, porque eles anunciaram que esse tipo de conteúdo vai chegar dentro da janela de 90 dias, ou seja, 3 meses. Eu confesso que não me agrada muito essa ideia, porque há 2 meses atrás a gente recebeu um conteúdo inédito no Texas. Então, se a gente considerar que daqui 3 meses a gente vai receber um killer, um sobrevivente novo, vai ser um período de 5 meses, totalizando aí uma janela de 2 DLCs com personagens novos por ano. Eu acho que isso é pouco para um jogo live service, mas pelo menos eles anunciaram quais vão ser os próximos conteúdos que vão chegar, ou ao menos parte deles. Teremos uma nova skin para Cici. Eles anunciaram uma skin de noiva para Cici. Eles não têm ainda a skin pronta, porém eles mostraram meio que o projeto ali da skin. Uma coisa curiosa é que eles anunciaram que estão trabalhando com um estúdio parceiro para desenvolver essas novas skins para o Texas. Eu gostei bastante desse desenho, já mostra ali que está mais caprichado do que aquele pacote de skins que eles tinham lançado anteriormente. Eles, por exemplo, mudaram o cabelo dela. E eles anunciaram também outros conteúdos para a família, porém eles não mostraram
como vão ser. Eles anunciaram, além de novas skins para a família, eles vão fazer também novas execuções e novas skins para as armas dos Killers. Um conteúdo que eles já tinham anunciado anteriormente é o Johnny sem camisa. Inclusive, eu acreditei que nessa live eles iriam lançar o Johnny sem camisa gratuitamente para todo mundo, porém eles não deram uma data para essas novas skins. Eles mostraram a skin do Johnny, uma parte curiosa que eles disseram que não queria fazer um Johnny malhado de academia, mas ao mesmo tempo eu acho que ficou o próprio Johnny da Smart Fit, mas não tem data ainda para o lançamento, tanto da skin da Cici quanto do Johnny. Eles só disseram que essas skins vão ser gratuitas. Um dos pontos altos da live foi quando eles anunciaram um novo mapa. Novamente, não tem data, porém eles deram a imagem de um novo mapa e disseram que esse mapa é o mais diferente de todos. Ressaltaram que esse é um mapa que tem uma parte bem vertical, então eu acredito que esse mapa vai ter uma pegada mais Family House, porque anteriormente eles anunciaram que o jogo funciona melhor para eles no mapa Family House. Então, estou esperando aí uma Family House 2 de forma bem complexa. Um novo killer e uma nova vítima também foram citados, porém o Wes, que é o diretor da Gamidia, ressaltou que esse tipo de conteúdo vai chegar mais perto ali dos 90 dias. Então a gente já pode deduzir que as skins vão chegar ali por volta de março, talvez, e esse conteúdo como mapa novo e também os novos personagens vão chegar daqui 3 meses. Eu acho que, como eu falei, é um tempo muito grande, mas foi o time que eles deram. Anunciaram também na live stream que a gente vai receber um novo modo, mas calma aí, que esse modo parece que vai ser uma coisa mais conceitual, mais artística do que voltado para diversão. Vai ser um modo que você vai poder navegar pelo mapa, explorar o mapa, conhecer os detalhes, fazer fotografia, mas ao menos eu acho que isso é bem-vindo, porque como o jogo não tem um tutorial interessante, acredito que a galera vai poder pelo menos conhecer o mapa da Family House por meio desse modo. Falando agora de pequenas mudanças, porém muito importantes, eles disseram que vão remover o timer do lobby. Eles ressaltaram que isso não vai alterar o pessoal ficar quitando, mudando de lobby, porém vai ajudar no que eles estão idealizando para um novo lobby. Eles vão aumentar, dar mais destaque para as marcas de sangue dos sobreviventes no PC. Disseram que vão colocar mais níveis no jogo para além de 99. Falaram que a motosserra do Buba está bugada, ela está sim dando stalling, está superaquecendo de forma estranha, porém eles ainda não resolveram isso, eles estão investigando e ressaltaram que eles vão fazer um rework na Cici e de surpresa também no Sony. Novamente eu quero ressaltar que no dia 6 de fevereiro temos as mudanças técnicas, um novo patch no jogo e todo esse conteúdo que eu citei como killer novo, mapa novo, vai chegar dentro da janela de 3 meses. Agora que você já sabe tudo, me segue lá na Twitch para estar coladinho comigo, jogando comigo e até a próxima.